Fala Dev, meu nome é Reuel, sou programador e um entusiasta da tecnologia. Seja bem-vindo ao canal Tricodando, seu canal referência de tecnologia e programação. Se você é novo e está chegando agora aqui no canal, eu sugiro que você assista as primeiras videoaulas antes de assistir essa, para um melhor entendimento aí do minicurso de algoritmo. Tranquilo? Então, finalizando aqui, operadores. Vamos terminar aqui com operadores aritméticos. Para você talvez até seja comum, porque são operadores aí da matemática básica. São operações da aritmética, que é aquela adição, subtração, multiplicação, divisão, dentre outras operações. E vamos ver aqui a sua aplicação dessas operações com o uso de uma linguagem real de programação. Então fiquem atentos aí, porque tem alguns símbolos que vão ser comuns e vão ter a mesma utilidade, e tem alguns outros símbolos que vão distinguir aí, ter uma certa diferença na hora de aplicar aí determinada operação. A primeira operação que vamos mostrar aqui é a de adição, que é você pegar um valor e aumentar esse valor em quantas unidades você queira. Por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5. Então eu tenho aí o número 2, eu uso aí o operador de adição, que é essa cruzinha normal, o mesmo símbolo usado na matemática, e aí eu quero somar mais 3 unidades. Então aí nos resulta em 5. Aqui não tem muita diferença e é semelhante aí como na matemática. O próximo operador é o operador de subtração, e é utilizado quando eu quero decrementar, subtrair algum valor de um valor inicial. Então temos aqui um exemplo: 5 menos 1. Para essa operação utiliza-se aí o símbolo, que é aquele símbolo de traço, entre os meus operandos, e isso vai me resultar aí em 4. Indo para o próximo operador, temos o operador de divisão. Com ele eu quero dividir certo valor por certa quantidade. Então eu represento com uma barra. A barra é utilizada aí para fazer a operação de divisão. Então veja o exemplo: 10 dividido por 2 é igual a 5. Então eu utilizo 10 barra 2 para definir uma divisão aí de 10 por 2. E isso vai nos resultar em 5. O outro operador é o operador de multiplicação, e para representar a operação de multiplicação, utilizamos o símbolo de asterisco. Segue o exemplo: 3 vezes 2 é igual a 6. E eu represento com asterisco. Observe, 3 asterisco 2 é o mesmo que 3 vezes 2. A operação de exponenciação é aquela operação em que eu pego um número e elevo esse número a um determinado expoente. Por exemplo, 3 ao cubo, 2 ao quadrado, tá? Então, para representar a exponenciação, utilizando-se aí de símbolos da linguagem de programação, usamos o asterisco 2 vezes para representar a exponenciação. Por exemplo, 2 elevado a 3 nos resulta em 8. Para representar isso, eu coloco 2, asterisco, asterisco novamente e 3. E isso vai nos resultar em 8. É o mesmo que 2 elevado a 3. E por fim, para finalizar, temos outra operação, que é a operação de módulo. Se você ainda não conhece essa operação, ela pega o resto de uma divisão. Por exemplo, se eu tenho 7 módulo 2, o resultado dessa operação vai nos retornar 1. Por quê? Porque 7 dividido por 2 vai dar 3 inteiros, certo? Então, para tirar aquela provinha real, eu posso fazer 3 vezes 2 dá 6. E para 7 falta quanto? Faltou 1, que é justamente o resto da divisão, tá? Lembrando aí que é uma divisão inteira, tá bom?
Então, se eu tenho aí um módulo, ele vai nos retornar o resto da divisão, como vimos aí nesse último exemplo de 7 módulo 2. O resto dessa divisão de 7 dividido por 2 é 1. E o módulo é representado com o símbolo de porcentagem. Então, finalizamos aqui a seção aí de operadores, com essa aula de operadores aritméticos. Eu te aguardo na próxima aula e fique com a gente. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixe aquele like e compartilhe com os amigos, tá bom? Um abraço.